Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. E dessa vez a gente vai estar conferindo um vídeo do nosso querido Bruno Bandeira. Foi por esse motivo que Shanks roubou a Akuma no Mi do Luffy. Então, será que finalmente chegamos à teoria de que Shanks seria o grande vilão de One Piece? Porque, realmente não faz sentido o Shanks ter roubado aquela fruta sem saber o que realmente ela era. Mas tem uma outra teoria dizendo que o Shanks roubou a Gomu Gomu no Mi, que é a Nika Nika no Mi. Nika Nika no Mi, né? E tem uma teoria que diz que ele levaria essa fruta pro Ace, só que antes disso ele acabou encontrando o Luffy. O Luffy comeu acidentalmente, mas ele gostou muito do garoto porque ele dizia as mesmas palavras que o Gold Roger. Então, bora conferir que o nosso querido Bruno Bandeira preparou para ver se é Shanks vilão ou Shanks herói. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele like porque ajuda demais na divulgação. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 100 mil inscritos. Falta 90 mil, mas eu conto com a sua colaboração. Beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhoritos? Então, bora conferir. Foi por esse motivo que o Shanks roubou a Akuma no Mi do Luffy. Bruno Bandeira, go! A essa altura da história já é praticamente confirmado que o pirata sobre quem o Shanks foi falar com os Gorosei era na verdade o Luffy. A princípio, a gente poderia pensar que ele teria ido avisar sobre o avanço do Barba Negra para que o governo mundial tentasse impedir isso, da mesma forma que ele avisou o Barba Branca sobre o perigo que o Barba Negra representava, mas que naquele caso o Shanks pediu para que o velho não se envolvesse e só, o que talvez tenha sido o erro do Shanks, deixar o Tite agir como quisesse e agora ele vendo que a água bateu na bunda, tivesse pedido para que os Gorosei não cometessem o mesmo erro. Será? Até ter oferecido uma aliança com eles para parar de vez o avanço do Tite. Mas, apesar de tudo isso parecer muito crível de se acontecer, a prova de que o real pirata que o Shanks mencionou seria o Luffy foi toda a surpresa que os Gorosei tiveram ao saber sobre uma tal Akuma no Mi lendária que não desperta há séculos e que teve o seu nome alterado, e que nas palavras deles, aquela fruta era uma lenda até mesmo para eles, indicando inclusive que a gestão do governo mundial por parte dos Gorosei não seja exatamente a mesma desde o século perdido, mas sim que os membros dos Gorosei estão se atualizando conforme o tempo. Vai ficando velho, né? Substituídos por ex-marinheiros e agentes do governo que sobem de cargo e trabalham por alguns anos e depois passam o bastão. É só ver o Kong, por exemplo, que era o almirante de frota na era do Roger e depois se tornou o comandante-chefe do governo mundial, intermediando a comunicação da marinha com o governo. E foi somente depois da conversa com o Shanks que os Gorosei ordenaram que o Luffy fosse imediatamente morto. E foi assim que conhecemos o funcionário público mais leal ao seu trabalho de todos os tempos. Um membro da CP0 que conseguiu distrair o Luffy durante sua luta contra o Kaido e fez com que ele perdesse a luta. Pelo menos até que despertasse no capítulo seguinte. Mas como Shanks poderia saber sobre a real natureza da fruta do Luffy? Como? Por qual motivo exatamente ele teria vazado essa informação? Shanks vilão! Ele queria que os Gorosei impedissem o Luffy ou isso era tudo parte do plano dele para que só numa situação de vida ou morte o Luffy pudesse despertar a Acho difícil. Seria esse algum plot como em Harry Potter, onde o Harry é criado pelo Dumbledore como um porco para o abate para que no fim ele tivesse que ser morto pelo Voldemort e assim se livrar da sua própria Horcrux? Ou nesse caso, despertar sua fruta? Isso! Então, galera, hoje a gente vai tentar dissecar o máximo possível do personagem que é o Shanks, esse personagem que tem muito mais camadas do que parece ser. Um personagem que parece simples, mas que com certeza não é o caso. E antes da gente começar, eu queria pedir pra você se inscrever. Confere se você tá inscrito. Se inscreve, velho, por favor. A gente tá se aproximando daquela metinha de 600 mil inscritos. E esse cara, 600 mil. Especial porque tem o patrocínio do Crunchyroll que tá sempre com a gente. Eu tô tentando chegar acervo de animes do mundo a 11. Agora vamos lá.
Uma única assinatura pra você ter acesso Foda. todos os seus animes agora em um só lugar. Muito mais animes dublados e legendados pra você agora que todo o catálogo da Funimation estará disponível. Que da hora, mano. Que da hora, velho. O melhor de velho. tudo é que a grande maioria dos animes você pode assistir de graça. É isso mesmo. Lembrando também do aplicativo da Crunchyroll pra você poder assistir pelo celular e pra você ter uma experiência completa. Jujutsu Kaisen é maravilhoso, você assine mano. qualquer um dos planos oferecidos, assim como eu também assino. Acessando o link Eu que assino eu também. na descrição, você pode testar qualquer plano por 14 dias de graça. Nossa! Se prepara que a temporada de primavera será a maior de todos os tempos. Tá chegando. Então vamos começar, galera. O Shanks é aquele personagem que segue o arquétipo do herói do protagonista e que por vezes assume também o papel de uma figura paterna, que tá lá para servir de inspiração na sua jornada, alguém a se espelhar como modelo de pessoa, como quando o Luffy aprendeu que existem batalhas que não valem a pena serem travadas, e por vezes até salvar a vida do protagonista. Esse arquétipo ele tá presente em por exemplo, o Kaito. O Kaito sendo a figura de inspiração pro Gon, Brabo. Boku no Hero com All Might, Naito. e em Naruto temos o Lindo! Naruto. Não coincidentemente, o futuro desse tipo de personagem não é dos mais duradouros. Mas com os acontecimentos recentes, cada vez mais esse ideal que o Shanks ele parece representar foi sendo colocado em xeque. Se o Shanks ele não seria um personagem com mais de uma camada, talvez não sendo exatamente o modelo de herói que o Luffy ele sempre pensou e que pudesse no futuro antagonizar o Luffy de alguma forma, talvez por divergências de ideias. A gente pode ver isso em como o Shanks geralmente procura resolver os conflitos de forma o diálogo, pacífica, né? Usando da força só em última ocasião, enquanto o Luffy não perde a oportunidade de cara de quem ele já vê que tá errado. Nossa! E eu não acho que isso vai resultar numa grande luta entre eles pra definir o rumo Seria da hora. da pirataria no mundo, assim como foi, por exemplo, a luta do Akainu contra o Aokiji pra decidir o futuro da marinha, mas pode ser que eles tenham uma conversa mais séria e o Shanks tenha, de alguma forma, que ponderar um pouco a imprudência inata do Luffy de fazer merda. Inclusive, por mais que eu romantize muito a ideia do Luffy só conseguir devolver o chapéu pro Shanks depois da sua morte, eu ainda ia curtir muito ver os dois convivendo por um breve momento lutando juntos antes da desgraça acontecer. Sim, igual ao Gon com o Kaito. Inclusive, os dois têm o mesmo dublador, o Kaito e o Shanks. Que da hora! Inclusive, os dois perderam o braço salvando o protagonista. Talvez isso queira dizer alguma coisa. Então, durante o flashback, que foda! Vemos que o Shanks, quando criança, não foi para Laugh Tale. Ele ficou junto do Bug para curar, para tentar tratar ali, ajudar o seu amigo a cuidar da sua doença. O que é uma canalice sem tamanho do Oda, porque a gente Pior, né? quase que tinha como certeza de que o Shanks tinha conhecimento do que era Laugh Tale e toda a história, pelo fato dele ter ido, pela suposição pelo menos, dele ter ido até Laugh Tale junto do seu capitão, o que na verdade foi uma mentira. Então, se ele não foi até Laugh Tale, como ele poderia ter conhecimento sobre a real natureza da fruta da borracha? Vamos lá. Na despedida do bando, o Roger ele contou algo para o Shanks que o fez chorar. Nos últimos anos, o Roger parecia que estava escondendo a sua doença terminal do Shanks para não preocupar o garoto. Então, nesse momento, o Roger ele pode muito bem ter contado ao Shanks da sua doença e que ele ia se entregar para a marinha. Sim, eu também acho. Já seria motivo mais que nobre para o Shanks ele cair em lágrima. E esse pode ter sido o momento em que o Shanks descobriu informações sobre o século perdido, principalmente sobre a fruta de Nika, além de talvez ter descoberto sobre a sua verdadeira origem, possivelmente a de um nobre resgatado de God Valley que justificaria toda a autoridade que ele tem dentro do governo mundial. Então, sabendo que Joy Boy Será, mano? uma fruta importante e até então perdida pelo mundo, o Roger teria dado ao Shanks a missão de procurar a Gomu Gomu no Mi e dar para o Ace, e quem sabe até mesmo junto do Chapéu de Palha, na esperança dele ser o novo Joy Boy. Afinal, é dito que o bando do Roger chegou cedo demais em Laugh Tale, seja lá por qual motivo, então eles não puderam concluir a missão de Joy Boy. Por isso também o Roger ele diz que vai ter um filho para que o garoto viesse a encontrar o One Piece. Da hora. E esse seria o motivo para o Shanks ter roubado a Gomu Gomu no Mi de um navio do governo para cumprir a sua missão.
Por mais que Rouz-Hu tenha sido preso por falhar na missão, os Gorosei nem sequer sabiam que aquela era uma fruta importante. Então, isso que é estranho, né? A prisão que ele recebeu pode ter vindo diretamente de Im-sama, que muito provavelmente sabe de toda a história do século perdido. Shanks então passa a visitar a Vila Fuchsia com certa frequência por ter descoberto que o Ace estaria vivendo lá, mas acaba conhecendo o Luffy por acaso, que pode ter mudado o seu destino. O Shanks, quando encontra o Rayleigh, ele diz que o Luffy disse as mesmas palavras que o seu capitão. Aquelas palavras que até hoje a gente não sabe o que realmente significam, já que o Oda fez questão de cortar o final da frase. Quando o Luffy diz algo para os seus irmãos e o Roger diz esse mesmo algo para o Oden e o Barba Branca, as reações de ambos os lados foram de surpresa e espanto. E se fosse a clássica frase "eu vou ser o rei dos piratas", não teria qualquer motivo do Oda ele cortar e censurar a continuação da frase. E a gente não sabe exatamente quando o Luffy ele teria dito essa frase em específico na presença do Shanks, mas eu acho que faz sentido que ele tenha dito essa frase e essa frase tenha sido a que o Shanks realmente percebeu algo de diferente. E já que eu falei do Rayleigh, já repararam como, não coincidentemente, tanto o Rayleigh quanto o Crocus, eles estão localizados em pontos específicos da Grand Line? O Crocus estando localizado no início da Grand Line e o Rayleigh no arquipélago que dá entrada para o Novo Mundo. Que da hora. Com certeza eles não estavam lá por acaso, mas sim como uma forma de observar cada novo pirata que apareceria, e que seria um bom candidato a sucessores do bando do Roger. Tanto que o Crocus ele se pergunta depois de encontrar o bando do Luffy se aquele não era o bando que eles, os piratas do Roger, estavam esperando. E o Rayleigh, que depois de ouvir falar do Luffy através do Shanks, quando o encontra pela primeira vez, diz que estava esperando por ele. Monkey D. Luffy. Lugar para esperar, senão na porta de entrada para o Novo Mundo ou na porta de entrada para a Grand Line. No caso do Rayleigh, inclusive trabalhando como revestidor de navios, que era algo essencial para qualquer pirata que quisesse ir para a segunda metade da Grand Line. Eles estavam muito bem posicionados e tão bem que não parece coincidência. Mas será que o Luffy ter comido a ex-fruta da borracha, inclusive que descanse em paz, teria sido uma mera coincidência do destino? No capítulo 1044 descobrimos que as frutas do tipo Zoan possuem uma consciência por si só. Isso já era sugerido quando os únicos objetos que vimos ter o poder de uma era específico tipo Zoan. Porque não faria o menor sentido você dar uma fruta do magma, por exemplo, para uma espada. Como é que a espada conseguiria controlar o poder de magma? Ah, mas alguém pode segurar a espada. Não é assim que funciona. Quando um objeto ganha um poder do tipo Zoan, ele ganha também uma consciência. Ele consegue se transformar porque a consciência daquele animal trabalha o controle daquela fruta, se transformando no objeto ou se transformando no animal. E a partir disso, ele pode ser adestrado por um humano. Não é a espada de fogo ou de magma diretamente que vai ser pega por alguém e ele vai conseguir controlar o poder da Akuma no Mi presente naquela espada. Não é assim que funciona. E também é sugerido pelos Gorosei que a consciência da fruta também tenha sido responsável pela fruta em si ter escapado das mãos do governo todos esses anos, como se a fruta tivesse uma consciência ativa mesmo enquanto fruta. Que história é essa? Como assim? Você está dizendo que a fruta meio que saiu rolando por vontade própria e por conta disso ela, conseguiu se esquivar dos agentes do governo mundial? Eu acho que não é de uma forma tão literal que eles estavam falando, até porque a gente nunca viu isso acontecer e seria bem bizarro se acontecesse. Eu acho que carrega mais um sentido espiritual da coisa, né? Isso se não foi só uma metáfora para os Gorosei dizendo que o destino sempre fez com que a fruta escapasse das nossas mãos. Mas foi a partir dessa fala dos Gorosei que surgiu a ideia de que a fruta só teria escolhido o Luffy e atraído a atenção dele para que ele comesse ela. Mas eu acho que a gente pode adaptar um pouco essa ideia. O que aconteceria, prestem bem atenção, se você junta na mesma sala, no mesmo bar, uma fruta que possui uma consciência ativa e que ficasse perto de alguém que possui o poder de ouvir a voz de todas as coisas? Nossa, pior, né? Um caminho que eu quero chegar,
E se o espírito, aquela consciência da fruta, pudesse ser ouvida como uma voz e isso tivesse atraído a atenção do Luffy de forma inconsciente? O Luffy, tem alguma coisa aqui me chamando? Olhou para o baú, decidiu abrir e viu aquela fruta. Não sabemos se de forma ativa por parte daquela fruta que decidiu emanar a sua voz ou por parte do próprio Luffy, que não fazia a menor ideia de que tinha aquele poder, mas acabou ouvindo por acaso a voz daquela fruta e foi atraído por ela, mas sim por ele ter aquele poder inato dentro dele. E assim, acabou comendo a fruta por acaso, porque ele achou que era uma fruta comum. Outra possibilidade seria o Shanks ter a intenção de ele mesmo comer a fruta de Nika, ao invés de dar pro Ace ou pra outra pessoa. Mas como o Luffy acabou comendo a fruta e ainda disse as mesmas palavras que o Roger, talvez ele tenha julgado que o garoto seria alguém mais adequado ao título de Joy Boy. Até porque o Shanks ele não é um D, até onde a gente sabe. E eu desconfio que seja. Mas isso abre Será que ele é pergunta se o novo Joy Boy ele precisa necessariamente ter a fruta. Eu acho que sim, mano. Para ele ser reconhecido como Joy Boy. Se sim, então a gente se aproxima mais, um pouco mais, do conceito de o escolhido, quando a gente fala do Luffy, já que é o Luffy que possui agora o mesmo poder do Joy Boy, é ele que vai cumprir a sua missão. E o curioso é que a história realmente apresenta alguns bons candidatos a Joy Boy durante a história, mas que por algum motivo eles não conseguiram ser reconhecidos dessa mesma forma. O Roger, eu acho que é o maior exemplo disso. Né? Mesmo que ele não tivesse... Pior, né? Ele não foi Joy Boy. A gente sabe, ele só não completou a missão de Joy Boy por ter chegado cedo demais a Laugh Tale. Mesmo ele sendo um D, ele não conseguiu cumprir essa missão, mesmo ele sendo a cópia cagada e cuspida de Joy Boy. O Noland, por exemplo, no flashback de Skype também parecia um ótimo candidato. Pior, né? Esse, inclusive, onde a gente ouve pela primeira vez o termo Deus do Sol, a partir das palavras de uma mulher chamada Moose, que seria sacrificada pelos Shandorianos e devorada pela cobra gigante de Skypiea. Mas ela diz, por que está chorando, mamãe? Eu vou encontrar o Deus do Sol. É uma honra ser escolhida como um sacrifício. Se a minha vida servir de bom uso para as pessoas da vila, então eu estou feliz. Mas Noland não morreu com um sorriso no rosto pelo fato dele não ser um D e não resolveu os conflitos entre os povos do céu, que perdurou 400 anos, até que o verdadeiro Deus do Sol, Luffy, apareceu e solucionou o problema. Luffy, um deus que pensava ser um humano, derrotou Enel, um humano que pensava ser um deus. Que foda! Um ótimo candidato foi o Fisher Tiger, que libertou escravos de Marijoa, assim como Nika libertava escravos na sua lenda. Durante a sua prisão, ele pode muito bem ter ouvido sobre a história do Deus do Sol Nika também, e inspirado por ele, tentou seguir os seus passos, até nomeando o seu bando como Piratas do Sol. Só que, ironicamente, ao invés de fazer as pessoas rirem, como o Joy Boy fazia, Fisher Tiger fez com que a Koala, por exemplo, parasse de sorrir. Quando a gente se depara com a Koala logo após ela ter sido acolhida pelos Piratas do Sol, ela chega com o costume de ficar sempre sorrindo, já que ela sempre precisava se mostrar grata por estar servindo aos seus donos. Algo parecido com o efeito colateral das Smiles, que aprisiona as pessoas a uma única emoção, a de sorrir sem parar. E Fisher Tiger liberta a exata oposta emoção na Koala, que é permitir com que ela pudesse chorar. O que me lembra do filme Divertidamente, que ensina a importância de sentir cada uma de suas emoções, ao invés de fingir que tudo está sempre bem e feliz com você. Mas o Fisher Tiger morreu sem conseguir perdoar os humanos e sem conseguir libertar os tritões também. Vontade essa que foi herdada pelo Jinbe, que assumiu a liderança dos Piratas do Sol e agora se uniu ao Deus do Sol. Então, assim como Noland e o Fisher Tiger, talvez o Shanks ele não seja a pessoa ideal a seguir os passos de Joy Boy. Talvez ele não se considere a pessoa ideal para isso e tenha aceitado isso depois de algum tempo. Talvez somente um D que possuísse a fruta de Nika, mas que principalmente usasse essa fruta da forma que ela originalmente foi usada por Joy Boy poderia ser... Faz sentido. Fruta pode muito bem ter sido consumida por outras pessoas durante a história. Sim. Interessante, inclusive, se tivesse sido comida por um D, para mostrar que não basta você ser um D e também não basta só você ter comido a fruta por si só. Porque dessa forma... Seria da hora se mostrasse isso. Do Luffy em ser o Luffy, independente de fruta ou sobrenome,
também fosse um fator determinante para que ele pudesse ser Joy Boy. Agora voltando ao Shanks, o fato é que depois do Shanks ter passado a fruta e o chapéu pro Luffy, ele parece nunca mais ter ido visitar a Vila Fuchsia novamente. Não tem porquê, né? Concluído a sua missão naquele lugar. Então é bem provável que aquelas visitas tivessem sim a ver com a sua missão. Sim. Seja ele próprio comer a fruta ou de fato dar a fruta para alguém. Mas por que o Shanks ele teria caguetado sobre a fruta do Luffy para os Gorosei? E por que falar só agora? Ele só descobriu agora sobre a natureza da fruta ou só fazia sentido falar agora? Shanks vilão! O Shanks ele pode ter ido ameaçar gratuitamente o governo mundial, revelando que o Luffy ele tá cada vez mais perto de se tornar o rei dos piratas e como um vilão revela os seus planos para os mocinhos, o Shanks decidiu revelar a verdade para os Gorosei como uma forma de adiantar ali aquela ansiedade. Vou contar o meu plano para vocês. Será? Segundo, o Shanks ele pode ter ido mandar o governo deixar o Luffy em paz, mas para isso não precisaria revelar informação nenhuma, só dificultaria ainda mais a vida do Luffy. E terceiro, independente do que a gente pense, qualquer alternativa colocaria o Luffy ainda mais em perigo, dando mais motivo ainda para o governo querer matar ele. Isso é verdade. E como o Luffy conseguiu despertar sua fruta através desse incidente, vem a partir daí a ideia de que o Shanks teria provocado esse efeito para que o Luffy pudesse despertar a sua fruta. Bom, lutar com o Kaido, por si só, já te coloca numa situação de vida ou morte. Né? Talvez o Shanks ele quisesse ter a total certeza de que, não, esse moleque tem que morrer e não, só o Kaido não basta. Tem que jogar o governo mundial em cima dele também. O mais estranho é que o exemplo mais próximo que a gente tem de outro personagem que conseguiu despertar sua fruta foi o Trafalgar Law, que quase morreu em Dressrosa nas mãos do Doflamingo, mas que não morreu. E talvez tenha despertado a sua fruta durante aquela batalha, mesmo que ele nem a gente nunca tenha percebido isso. E a gente sabe que o Law ele não chegou a morrer para poder despertar a sua fruta. Então será que só o Kaido já não seria suficiente para garantir que o Luffy fosse levado ao limite da sua força e da sua vida? Precisava realmente colocar o governo ainda mais no pé do Luffy para garantir que ele morresse? O Luffy ele de fato precisava morrer ao só chegar perto da morte? Ou será que no caso especificamente das One Míticas, os usuários eles precisam de fato morrer para despertar a consciência presente nas frutas? Nossa, difícil saber, né, mano? Inclusive por isso vocês lembram, né, dos guardas de Impel Down, que eles são frutas despertadas, possuem zonas despertadas, mas eles não parecem possuir qualquer consciência própria. Parece que eles são cascas vazias, eles não falam e nem reagem de forma alguma. Eles parecem zumbis. Será que eles não conseguiram dominar a consciência da fruta e no fim terminaram como uma casca vazia? Faria sentido com o Marco do Fênix e caso ele morresse poderia reviver. Também seria algo poético ali, dele morrendo e revivendo, e assim conseguindo despertar a sua fruta. Seria foda. No caso do Kaido não faria tanto sentido assim, já que ele tem a fruta do peixe modelo dragão azul, inspirada na lenda do peixe Koi, que sobe uma cachoeira para depois poder virar um dragão, superar esse desafio para poder virar um dragão. Só que ele morrer nesse processo seria um resultado de uma falha e não de uma conquista, se a gente considerar aqui o caso do Kaido. Então, a coisa realmente ainda é bastante estranha. Talvez você só precise superar um grande desafio em batalha na sua vida, em que isso pode levar a quase morte, ou vai ser só uma grande... É difícil saber, né? Que isso vai fazer com que você consiga despertar sua fruta. Mas por que só agora o Shanks ele decidiu falar com os Gorosei? Em Marineford, por exemplo, o Luffy quase morreu também e não despertou a sua fruta. A resposta é que talvez você precise ter masterizado bem a sua fruta de forma natural até que ela desperte de fato. E como o Luffy foi revivido ao despertar, bom, se ele só teve uma parada cardíaca, pode ser que o cérebro dele tenha ordenado uma massagem cardíaca automática similar ao Enel, que reviveu usando seu poder de raio como um desfibrilador para reanimar o coração. Ou, agora que sabemos que as frutas Zoan possuem uma consciência por si só, talvez Nika tenha dado uma verdade aí e ressuscitado o Luffy de volta. De qualquer forma, medidas extremas que o Shanks ele precisou tomar para ele conseguir dar uma ajudinha pro Luffy. Isso se ele realmente estava ajudando o Luffy. Será que estava? Deixa aí nos comentários. Galera, chegamos ao fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo como esse. E se você não for inscrito ainda no canal, aproveita para... Se inscreve, rapaziada. Pelo amor de Deus! Dos vindouros vídeos de One Piece que, galera, estão bombando demais. E futuramente a gente vai chegar à marca de 600 mil inscritos. Tamo junto. Vem e se inscreve com a gente, beleza? Até a próxima. Tchau! E aí, gente, o que vocês acharam? Você acha que realmente o Shanks ele já sabia o que era realmente a fruta
da Gomu Gomu no Mi e ele tinha capturado aquela fruta para entregar pro Ace, eu acho que era muito provavelmente isso. Pelo fato dele ficar naquela vila ali onde o Luffy morava, que o Ace provavelmente morava ali perto também, porque eles se conheciam naquele período que eles eram crianças. Acredito que sim, provavelmente o Roger deve ter falado para ele o que era a fruta, e aí ele pensou, né, ou o Roger mesmo instruiu ele de que ele deveria passar a fruta dele pro próprio filho, porque não faz sentido, por exemplo, o Shanks ter ido para aquela vila para ver se ele iria comer a fruta. A partir do momento que ele pegou a fruta, se ele quisesse comer, já teria comido e já era. Então eu acho que realmente ele tava procurando o Ace, mas o Luffy acabou aparecendo no meio desse caminho todo. Só que, mano, o que me mexe é o porquê, velho. Por que ele foi falar com o Gorosei? Por que ele foi falar sobre um certo pirata? A não ser que realmente ele tenha ido falar sobre o Barba Negra, sobre o avanço do Barba Negra, como ele tá ficando poderoso e que talvez eles tenham feito uma aliança ali, governo e Shanks, para poder enfrentar o Barba Negra. Pode ser que seja isso, porque se ele não falou do Barba Negra, ele falou do Luffy. E por que eu acho que ele falou do Luffy? Porque a mudança repentina de atitude do governo só se faz possível após eles saberem que o Luffy tá com a fruta lendária. Porque se eles soubessem antes, com certeza já teriam atacado. Eles não atacaram porque eles não sabiam. E eles descobriram como? Com o Shanks informando. Mas o que o Shanks ganha com isso? É isso que eu fico meio pensativo. Conforme o Bruno falou aí, ele disse que talvez o Shanks queria confirmar que o Luffy teria que morrer para poder despertar o poder. Mas, meu, ele já tava enfrentando o Kaido, já. A chance dele morrer já era gigantesca. Precisava colocar o governo ali no meio também. Então, mano, é complicado, velho. Eu não sei se o Shanks é bom, se o Shanks é ruim. Apesar que eu acho que nenhum dos personagens é 100% bom. Eu acho que sempre tem algum lado ali que se torna um pouquinho, não maligno, mas ninguém é 100% bom. Pelo menos eu penso dessa forma. Então eu quero realmente descobrir o porquê que o Shanks foi falar com ele. Apesar que eu ainda achar que talvez o Shanks seja vilão. Comenta aí o que você acha, beleza? Então é isso, lembrando que o segundo link na descrição é o link do nosso querido Bruno Bandeira. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Chega de defender, hoje eu vou te matar. Se sobreviver, você vai pagar. Então agora sim tá a liberação. As formas de te aniquilar, outra